Então, nós estamos gravando, né? É só a gravação, né? Não está sendo agora, neste momento, sendo transmitido, né? Online. Em- Inclusive, depois da gravação, né? Se alguém quiser também dizer, não, teve a gravação, mas não gostaria que fosse, né? Mas, enfim, aqui os objetivos são todos acadêmicos, né? Apenas. Então, gostaria então de abrir aqui o evento, que é o primeiro seminário de linguística, né, a pesquisa sociolinguística. Né? Então, se é o primeiro, a gente pretende que tenha outros com outros temas, né? Mas dessa vez a gente então vai tematizar sobre a pesquisa sociolinguística de uma forma mais específica, né? Já que pesquisa em sociolinguística compõem diferentes abordagens metodológicas, né, e olhares teóricos também, inclusive. Então, a gente vai aqui salientar aqueles olhares que o professor Pedro nos traz, né, baseado na sua pesquisa. Bom, o professor Pedro ele é licenciado em letras, com habilitação em língua portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB. É mestre e doutor em linguística pela mesma universidade e é professor de língua portuguesa do Instituto Federal da Paraíba, né? O Instituto Federal, aliás, da Paraíba não, né? Do Rio Grande do Norte. Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, né? No campus de Santa Cruz, né? 1 hora daqui de carro, né? Tem experiência na área de linguística, né? É linguista, com ênfase em teoria e variação fonológica. Né? Vou citar aqui a pesquisa, o título da tese de doutorado dele, que é Percepções Interdialetais, US em coda no português brasileiro. Né? E ele, né, como eu falei, ele fez o doutorado na UFPB, com período sanduíche, né? Então, um período ele passou na University of York, na Universidade de York, né? Foi orientado aqui no Brasil por Rubens Marques de Lucena e em York, né? Por Paul Fowlkes, ok? Então, esse é o Pedro, né? O Pedro, então, vai falar um pouco com a gente e em seguida a gente abre para perguntas. Então, eu peço a eu acho que isso envolve generosidade, que acho que é uma boa palavra. A generosidade de vocês para formular perguntas, né? E também para, considerando, né, na verdade, a perspectiva teórico-metodológica, ou os estudos, né, que o Pedro vai trazer, e formulem perguntas, dúvidas, né, comentários, coisas que vocês acharam interessantes, né, na fala dele. Né? Então, é isso. Então, Pedro, passo a palavra para você, né, e gostaria de agradecer ao Pedro, né, e também à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, principalmente à Pró-Reitoria de Extensão, né, a qual essa ação, né, de extensão, esse evento, está ligado. Passo a palavra para você, Pedro. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Né? Como o professor Rafael já mencionou, meu nome é Pedro, sou professor do IFRN. Agradeço, Rafael, o seu convite. Né? Esse convite foi fruto de uma parceria que a gente já vem estabelecendo nos últimos meses, a partir da minha orientação, o trabalho que o professor Rafael vem desenvolvendo, e a gente pensou numa modalidade de curso que pudesse dialogar com a disciplina que ele está ministrando também, né? Que está ligada à sociolinguística. Não sei se a disciplina, um ponto da disciplina está ligado à sociolinguística, então a gente combinou, a gente pensou nesse momento a partir desse ponto de partida, certo? Vou projetar aqui a minha tela
E aí a gente começa, tá? Conseguem ver a tela da apresentação? Eu consigo. Pronto, ótimo. Então vamos começar. A princípio, eu gostaria esse aqui é o sumário da apresentação, tá? Que a gente vai ver hoje. Os objetivos dessa apresentação são de a gente ver algumas metodologias de pesquisa em diferentes linhas de sociolinguística a partir dos trabalhos desenvolvidos no ValPB, que é o Laboratório de Variação Linguística da Paraíba, laboratório que eu trabalhei acho que 90% da minha jornada acadêmica. E aí, a partir desses trabalhos, né, desses resultados, a gente vai pensar um pouquinho sobre as questões norteadoras da sociolinguística, principalmente nas 3 ondas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Descrever os procedimentos de construção e análise das amostras do ValPB, e aqui a ideia é a gente observar como se faz ou como se projeta uma amostra de fala de uma comunidade de fala, né? Uma amostra significativa para expressar, para poder analisar sociolinguisticamente a comunidade e exemplificar metodologias aplicadas em pesquisas de produção e de percepção. Então, a gente vai partir de pesquisas de produção, né? Ou seja, de análise de fala, e vai também observar um pouquinho algumas pesquisas que trabalham com a escuta, né? Com a percepção, com o ouvinte, a partir de experimentos. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Queria falar um pouquinho só da minha trajetória para me situar enquanto sujeito pesquisador, né? Que eu acho que a pesquisa ela é feita por alguém, esse alguém está dentro de um contexto, né? De uma sociedade. Então, assim, antes de tudo, antes de ser licenciado em Letras Português, eu fui aluno do curso técnico em Eletrotécnica, lá no IFPB. Na minha época ainda era Cefet. Né? E lá no curso técnico em Eletrotécnica, teve uma professora de língua portuguesa pela qual eu me encantei, né, pela forma como ela dava aula e decidi seguir pela docência, que me levou ao curso de Letras. E no curso de Letras, tendo interesse em unir os conhecimentos técnicos, eu era um aluno que tinha interesse pela parte de eletrotécnica, com as letras, então eu comecei a caminhar pelos laboratórios de linguística, né? Pensando nessa fusão, nesse diálogo. E aí eu entrei no laboratório de variação linguística e lá eu trilhei todo o meu caminho, meu percurso acadêmico. Né? E aí fiz mestrado, doutorado na UFPB, fiz um estágio de doutorado lá na Universidade de York, e boa parte da minha pesquisa de doutorado ela foi concebida lá na Universidade de York, a preparação do experimento e tal. E aí, essa é um pouco da minha trajetória. Então, sou fruto, sim, da expansão e da consolidação da Universidade Pública Brasileira, né? E isso é importante ser dito aqui. Então, vamos falar um pouquinho da sociolinguística enquanto linha de pesquisa, né? Para a gente situar esse nosso caminho que nós vamos percorrer. A sociolinguística variacionista, vocês já devem ter visto um pouco em sala, é uma corrente, ela é uma abordagem teórico-metodológica. A gente fala assim, abordagem teórico-metodológica, porque existe um conjunto de axiomas, né? Um conjunto de fundamentos que são teóricos, mas eles estão imbricados com uma perspectiva metodológica. É como se houvesse uma relação muito intrínseca entre metodologia e teoria. Por isso que a gente fala em abordagem teórico-metodológica, né? E ela aparece ali em meados dos anos 60, em contraponto ao formalismo, na verdade não em contraponto, mas como um avanço a uma perspectiva formalista de regras de descrição da língua, né? E de regras de geração, né? Então a gente tem a perspectiva ali estruturalista e gerativista, que estavam em voga na época, e aí você percebe que no início da sociolinguística, a descrição das regras, que eram chamadas de regras variáveis, elas seguem muitos princípios ali gerativistas, né? Da época e estruturalistas. Então, mas o que é que a sociolinguística vem trazer, né? Ela vem colocar no centro da questão, da pesquisa, a variação que estava sempre delegada à língua externa, que estava delegada a uma abordagem individual, a parole, né? O estruturalismo, que era algo que não existia uma possibilidade de observar padrões, era algo completamente
caótico, e a partir da sociolinguística, dos estudos de Labov, essa linha cresce com uma possibilidade de enxergar a variação, primeiro, como inerente ao próprio sistema. Todo sistema linguístico apresenta variação. E outro aspecto é de que Pedro, desculpa interromper. Desculpa interromper, só uma dúvida. Você já passou de slide? Já. Não está passando? Agora foi. Foi? Agora foi, porque não tinha ido ainda. Desculpa. E aí a gente percebe que a variação, deixa eu ver aqui, sim, que essa variação ela é ordenada, ela não é aleatória, né? Então existe um ordenamento dessa variação, existem padrões de variação, e esses padrões podem ser observados a partir dos usos linguísticos na sociedade. Então ela investiga a relação entre a variação e os fatores sociais, né, estruturais e estilísticos. Então, é uma abordagem empírica, porque parte da observação. A gente observa um dado no mundo, e a partir desse dado observado, a gente explica como o uso linguístico acontece pela comunidade, né? Pela uma comunidade que fala. Então, a gente tem 3 aspectos principais, assim, a gente pensar nos estudos da sociolinguística, né? Primeiro, privilegia o estudo de fenômenos linguísticos em comunidades de falas reais. Então, a gente só leva em consideração aquilo que a gente encontra no mundo, né? É uma abordagem muito empirista. Adota métodos quantitativos e estatísticos para testar hipóteses. Então, nós temos uma hipótese de uma aplicação de uma regra ou da distribuição da ocorrência de determinada forma de falar entre os habitantes de uma comunidade, a partir dos grupos, né? Homens e mulheres, mais escolarizados e menos escolarizados. Temos uma hipótese, e a partir dessa hipótese a gente vai testar, né? A gente vai fazer um levantamento de dados, vai catalogar esses dados, vai analisar esses dados para testar essas hipóteses. Então, a abordagem estatística, a abordagem quantitativa, né? Que é verificada a partir de análises estatísticas. E a gente observa também o papel do falante como um agente ativo na construção e na manutenção desses padrões. Então, a princípio, esse falante era um agente que era usado como sample, como uma amostra de uma macro-categoria, mas à medida que a gente vai observando outros desdobramentos da sociolinguística, esse falante, esse indivíduo falante, ele também é agente na construção, na manutenção ou na mudança linguística, né? A partir dos seus padrões de fala e das suas escolhas linguísticas. Então, o objetivo principal dessa área, né, é compreender como a variação linguística se manifesta e se organiza na sociedade, né? E aí, assim, contribuindo para a teoria linguística. A gente nunca deixa de observar a estrutura. Por isso que existe uma grande contribuição da sociolinguística para a história da fonologia, por exemplo, e da morfossintaxe também, né, nos estudos de concordância. Existem vários avanços na descrição das línguas que aconteceram por causa da sociolinguística variacionista, a partir de dados de fala coletados com base na sociolinguística, né? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho das 3 ondas da sociolinguística, porque os trabalhos que eu vou apresentar mais para frente vão dialogar muito com uma dessas 3 ondas, e aí outros vão, né, tangenciar, vão ali estar perto de uma outra, a gente vai ver mais para frente. Então, a Eckert, ela considera, ela categoriza os estudos sociolinguísticos em 3 ondas, assim, a partir da observação, do estudo da variação e do estudo da variação dentro da mudança. Assim, como o estudo da variação nos ajuda a compreender a direção da mudança linguística, né? Na primeira onda, o estudo da mudança linguística ele acontece a partir da observação das correlações entre o uso linguístico e categorias macrosociais. Por exemplo, se a gente observasse que uma determinada variante, um determinado uso da língua é mais recorrente entre os mais jovens do que entre os mais velhos, entre as mulheres do que entre os homens, ou entre classes sociais mais altas, aí a gente poderia, a partir dessa combinação, dessa distribuição dos usos, né, da observação dos usos, entender que a língua pode estar caminhando para uma mudança em determinada direção, né?
Esse era o objetivo. E aí, como é que a gente avaliava isso? Como é que a gente analisava isso? Como é que a gente analisa isso ainda? A partir de entrevistas sociolinguísticas, né? A gente compõe uma amostra, pensa numa amostra que seja significativa para as categorias sociais que a gente quer analisar, gênero, classe social, escolaridade, idade, faixa etária, e aí a gente escolhe falantes dentro desses espectros, né? E aí a gente faz entrevistas sociolinguísticas para coletar fala desses falantes, né? Coletar dados dos falantes. E aí o estilo, dentro dessa perspectiva, ele é encarado como atenção prestada à fala. Ou seja, o estilo ele é caracterizado pelo monitoramento do falante sobre o seu falar. No estilo mais monitorado, o falante vai estar mais preocupado, vai usar com a forma de falar e como ele é avaliado, e vai utilizar variantes de prestígio. Enquanto em estilos menos monitorados, o falante vai usar uma forma mais casual, mais próxima do que a gente chama de vernáculo da língua, né? Que é a fala espontânea. Isso. Pedro, desculpa. Oi. Antes de você passar para a segunda e a terceira onda, eu acho que não está passando seus slides, então eu posso, não sei porquê, mas se você quiser, se você não mudou, agora eu acho que vai, eu acho que é porque quando você mexe, não sei. Quer dizer, melhor dizendo, por exemplo, agora passou, o que você fez de diferente para ter passado? Eu não sei, acho que eu cliquei 2 vezes. Eu vou tentar transmitir pela via do Chrome. Acho que fica Ou então, se você quiser, eu passo aqui. Olha, vê se agora passa melhor. Tá passando agora? Tá, agora tá. Agora foi. Eu acho que eu vou compartilhar então pela guia do Chrome. Eu acho que fica melhor. Eu estava Pronto, então tá. compartilhando a minha tela. Tá? Tá bom. Desculpa. Nada. Obrigado, Rafa, pela observação. Então, na segunda onda, a gente tem uma perspectiva mais etnográfica. Ao invés de observar a comunidade de fala, né, e categorias macrosociais, como gênero, sexo, idade, faixa etária, a gente vai observar os usos da língua nas interações, né? Então, a pesquisa na segunda onda ela é mais etnográfica, né? A partir da observação do uso no momento em que a língua está sendo usada naquela situação de comunicação, a partir das redes sociais. Então, a gente tem a rede social e a comunidade de prática como centro para observar o uso linguístico, e não apenas a comunidade de fala, né? Esse elemento maior. E as variáveis linguísticas elas podem expressar significados sociais locais, ou seja, é muito mais do que uma forma de mais prestígio ou uma forma de menos prestígio. Não é apenas esse o significado social que uma forma linguística tem. Uma forma linguística ela pode ter outros significados, como ela pode indicar que uma pessoa ela é de um grupo X ou Y, um grupo local, né? Que essa pessoa está fortemente engajada nesse grupo ou não, né? Que ela é pertencente a esse grupo ou não. Então, a gente vai perceber que o uso linguístico, a observação e a análise do uso linguístico é dentro da interação dos falantes em redes sociais ou em comunidades de prática. Mas esses usos também vão revelar e vão ajudar a gente a compreender a direção da mudança, porque determinado grupo pode ter uma grande importância dentro da comunidade no geral, né? Então, aí o valor que aquele uso linguístico tem para aquele grupo pode se espalhar para outros grupos, né? E aí isso também ajuda a gente a entender a mudança macro, a partir da observação do uso no grupo. Mas aí também a perspectiva de que a gente analise também a mudança linguística. Na terceira onda, aí existe uma quebra desse paradigma. A gente não quer mais observar a direção da mudança. A gente quer focar no significado social da variação. Então, sim, a gente observa o uso linguístico do sujeito, a gente observa o sujeito e como o sujeito constrói a sua identidade a partir dos usos linguísticos em diferentes comunidades de prática. Então, a variação é entendida como um sistema sociossemiótico amplo, ou seja, existem vários elementos na variação que podem ser usados para indicar coisas, para indiciar coisas, né? E
e esse conjunto de significados, esses significados sociais, eles são expressos pela variação, de forma subespecificada. O que quer dizer isso? Existe uma forma linguística, e essa forma linguística pode significar outras coisas. Implícito, porque você pode dizer que você pertence a um grupo sem dizer isso explicitamente, só a partir do uso linguístico. E combinado, porque é uma rede de variação, de variantes, né? Então, não vou me adentrar muito nisso, porque o nosso objetivo aqui é mais observar os resultados de estudos sociolinguísticos, né? Então, assim, eu fiz essa perspectiva só para a gente entender um pouco. No Brasil, a gente tem muitos laboratórios de variação, né? Assim, tem muitos. Eu trouxe 3 aqui para marcar 3 momentos. O VASU, eu acho que foi o primeiro laboratório de variação linguística estruturado que levantou um corpus de fala bem estratificado e serviu como referência para o Brasil inteiro, né? O tipo de corpus que o VASU, o Laboratório de Variação Linguística do Sul, fez. O Variem, ele surge como um dos filhos do VASU, né? O professor Dermerval, que criou o ValPB, desculpa, estou falando do ValPB. O professor Dermerval, que criou o ValPB, ele vai fazer o doutorado dele lá no Sul, com a professora da Bisol, e volta para Paraíba como professor e funda o ValPB, que é o Laboratório de Variação da Paraíba, que foi o laboratório que eu participei, que eu contribuí como pesquisador. E o Variem, que é esse que está aqui no meio, que é o Laboratório de Variação, Identidade e Mudança, é o laboratório que hoje um dos que mais produzem trabalhos robustos, né, sobre dados de fala, né, e implementam as mais avançadas tecnologias na estratificação, na análise estatística e tudo que há de mais novo dentro das teorias, das novas linhas de sociolinguística no mundo. Então, assim, é um laboratório que a gente toma como referência porque ele tem sistemas de coleta, de transcrição muito interessantes e muito em linha com o que está acontecendo no resto do mundo. Então, a gente observa muito os resultados desse laboratório, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho do ValPB, né? Que é o nosso objetivo. Assim, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as 3 amostras principais do ValPB. A primeira amostra de fala do ValPB, que é o Laboratório de Variação Linguística da Paraíba, foi feita em 1993. E aí ele pretendia, né, coletar dados de fala que evidenciassem que pudessem ser usados para estudos sociolinguísticos sobre João Pessoa, sobre falar pessoas. Né? Essa amostra 93, ela tem 60 entrevistas, de 1 hora mais ou menos cada. Os informantes eles foram escolhidos pensando nas variáveis sexo, faixa etária e escolarização, e a gente tem os dados, as entrevistas sociolinguísticas em áudio e a transcrição fonológica delas. Aqui a gente observa um quadro com a estratificação, com as estratificações, né, em todas as variáveis das macrocategorias sociais, sexo, escolaridade e faixa etária, e cada sigla dessa representa um informante que foi gravado. Tá? Além dessa amostra 93, que é a nossa amostra base, a partir dela foram feitas várias teses, várias dissertações de mestrado, né? Vários artigos científicos analisando aspectos fonológicos, sintáticos, morfossintáticos, pragmáticos, né? Sobre os dados de fala de João Pessoa. Aí, além dessa grande amostra, com 60 entrevistas, nós temos mais 2 amostras. Eu participei da construção dessas 2 últimas. Da amostra de recontato e da amostra 2015. A amostra de recontato, ela foi realizada, ela foi coletada, foi composta com o objetivo de possibilitar estudos em tempo real. O que é um estudo em tempo real? O estudo em tempo real é aquele estudo que tenta observar como a língua muda comparando dados coletados em 2 momentos distintos. Então, a gente tem um dado coletado em 93, um dado coletado em 2015. Aí eu quero comparar os usos da língua em 93 e os usos da língua em 2015. O que é que mudou? Isso é o que a gente chama de estudo em tempo real. Né? Então, tem 2 tipos de estudo em tempo real. O estudo em tempo real do tipo painel e o estudo em tipo tendência.
né? Inclusive aqui, está até errado. Aqui o objetivo é o estudo em tempo real do tipo painel, que é esse tipo de estudo, dessa amostra de recontato. O estudo do tipo painel, deixa eu até ver se eu troquei com outro. Eu troquei. Aqui, onde tem tendência, a gente vai ler painel. E onde tiver painel lá, a gente vai ler tendência, tá? O que é um estudo em tempo real do tipo painel? É você pegar os mesmos informantes que foram entrevistados lá atrás e entrevistá-los novamente, para ver se o padrão de fala deles continua o mesmo. Então, esse é o estudo em tempo real do tipo painel. E o que é um estudo em tempo real do tipo tendência? É pegar outros informantes da mesma comunidade e comparar os usos entre aqueles informantes, né, que foram a partir dos dados coletados nesse momento, e comparar esses usos com o de outros informantes que foram gravados em outro momento, lá atrás. Então, isso é um estudo em tempo real do tipo tendência, quando você analisa informantes diferentes em tempos diferentes. Quando você analisa os mesmos informantes em tempos diferentes, a gente tem um estudo em tempo real do tipo painel, tá? Que é esse daqui, que a amostra de recontato possibilitou. Então, nós conseguimos encontrar 6 informantes lá daquela amostra de 93, e nós reentrevistamos esses informantes 22 anos depois, esses 6 informantes aqui. E isso compôs essa nova amostra, né, para que a gente pudesse analisar a mudança linguística em tempo real, né, no tipo painel. E além dessa amostra, a gente construiu uma nova amostra de fala, agora com 36 novos informantes, né, que comporiam uma amostra de fala de 2015, do Falar Pessoense, né? A gente teve uma estratificação um pouco diferente, ao invés de usar 4 estratos de escolaridade, usamos apenas 3, que foram os que se mostraram significativos nas nossas análises lá da amostra de 93. E aqui nós criamos uma nova amostra de fala, com novos informantes, né, que possibilita a gente comparar a fala de João Pessoa de 2015 com a fala de João Pessoa de 93, né, e analisar as direções da mudança linguística em determinados aspectos da língua. E aí, assim, como são feitas as entrevistas sociolinguísticas, né? A entrevista sociolinguística, pessoal, é muito engraçada, assim. Quando vocês... É também um objetivo dessa fala, nossa, discutir um pouquinho sobre o processo de construção da pesquisa sociolinguística, né? Assim, tá, vamos montar a entrevista. Essa entrevista, ela é semi-estruturada, nós temos algumas perguntas base, mas a partir do que vai acontecendo na hora da entrevista, a gente vai dando corda para o falante, né, explorar, contar uma história, que quanto mais empolgado ele está, melhor para a gente, porque a gente vai estar conseguindo acessar o vernáculo desse informante. Então, a gente busca temas que causam engajamento no informante, como bairro, a fala da infância dele, né, como era a infância, as brincadeiras da infância, se houve algum perigo de vida, se em algum momento ele se deparou com a situação em que ele pensou, meu Deus, será que é a minha hora? E aí, quando ele conta essa história de perigo de vida, ele esquece que tem o gravador ali, né? E aí começa a falar mesmo sobre com o mais próximo do vernáculo, né? Então, pergunta sobre família, para avaliar qual é a relação dele, né, com a família, com a comunidade, né, as práticas de lazer, e com a cidade de João Pessoa, para também avaliar a filiação dele com o local dele, né? Isso é muito importante quando a gente vai analisar a indicialidade das variações com o local, né? O quanto ele é orgulhoso do lugar de onde ele pertence ou não. Isso aí também vai ser muito... Esse tipo de pergunta é muito importante quando a gente vai analisar questões ligadas ao estilo e à percepção de determinados tipos de dialeto, de variação de outros lugares. Então, vamos lá. Então, queria apresentar para vocês um pouco de algumas pesquisas que eu desenvolvi com alguns desses corpos aqui, alguns desses corpora, baseado na produção, né? Ou seja, em dados de fala. Então, eu vou apresentar algumas pesquisas e a ideia aqui é mostrar para vocês como é que a gente faz uma pesquisa sociolinguística, né? O primeiro passo é fazer, se a sua abordagem é analisar dado de produção, né? A partir da primeira onda, analisando a fala de uma comunidade de fala,
os usos em uma comunidade de fala, então a gente faz entrevistas sociolinguísticas, né? Com falantes que representem as categorias sociais que você quer analisar. Né? Então, sexo, faixa etária e escolaridade são as principais que a gente usa nos estudos de primeira onda, as macrocategorias. Então, você compõe uma amostra de falantes que tenham esse perfil, elabora entrevista sociolinguística, aplica essa entrevista para essas pessoas, coleta esses dados, transcreve essas entrevistas, né? E depois de transcritas, aí você vai analisar, vai escolher uma variável para analisar. Então, eu vou apresentar para vocês os trabalhos sobre algumas variáveis analisadas a partir da fala coletada e presente nessas amostras. Esse primeiro estudo, ele é um estudo que não foi feito com base nessas 3 amostras que eu fiz. Foi uma amostra da fala de Itabaiana, mas que segue essa mesma composição aqui, ó, da amostra de 2015, né? 2018, desculpa, que é aquela estratificação feita para coletar os dados do estudo em tempo real do tipo tendência em uma pessoa, né? Então, foram 36 informantes, aí 3 faixas etárias, 3 escolaridades, mas só que na cidade de Itabaiana. E qual era o fenômeno que a gente queria analisar? A palatalização em contexto de assimilação progressiva. Vou explicar o que é isso, né? Quando a gente estuda a palatalização do T e do D no Brasil, a gente geralmente fala do tia e dia, né? A variação do T sem ser chiado para o T chiado quando tem o I na frente, né? Dente e dente, tia e tia, tiro e tiro, né? Nas variedades do Nordeste, a parte de cima do Norte e do Nordeste, a gente usa a variante dental, né? Tia e tia. Mais no Sudeste, Centro-Oeste, parte do Norte, a gente usa tia e tia. Só que tem um outro contexto em que também pode acontecer esse chiado, que é quando a gente não tem o I depois, mas a gente tem algum elemento antes que serve de gatilho para esse chiado, como é o caso de oito, né? Oito e oito, jeito e jeito, leitura e leitura, peito, peito, doide, coteado, né? Que é um tipo de uso de um chiado no T e do D, mas que não acontece por causa de um I que vem depois. Tá? Então é isso que a gente chama de assimilação progressiva, que é algo que vem antes e projeta alguma coisa para frente. Tá? Então a gente analisou, né, o comportamento. A gente tem aqui o espectrograma dessas 2 traduções. Ó. Se vocês já tiveram aula de fonética acústica, isso aqui é uma vogal, né? Aí tem uma transição formântica para uma semivogal, e aqui um TAN com uma plosão. Essa plosão aqui é uma plosão que simboliza a oclusiva, né? Que mostra o comportamento acústico de uma oclusiva. É isso. Aqui embaixo a gente tem o comportamento acústico no espectrograma de uma fricada, que é o tch. Percebam que tem uma plosãozinha, mas depois tem uma fricção, que é tipo um chiado aqui. E aí é esse ocho, né? E você percebe que o tamanho da semivogal ela diminui também, porque faz a gente perceber que a palavra tem o mesmo tamanho e tem determinado elemento fonético que está sendo espraiado para o elemento seguinte. O que é que a gente percebeu quando analisou os dados de Itabaiana? A gente percebeu que essa palatalização, esse chiado no ti e no di, nesse contexto de ocho, jeito, leitura, dodio, ele acontece em 36% das vezes em que poderia acontecer. Tá? Então não é um número pequeno não, né? É um número assim, considerável. Só que olha onde ele acontece mais. Ele acontece mais na fala dos homens, ele acontece mais na fala dos menos escolarizados, ele acontece mais quando tem uma vogal alta depois, ou seja, quando tem o U, ocho, acontece mais em ocho do que em coteado, por exemplo, a chá acontece menos no chu. O chu acontece mais. Quando tem um i antes, né? Então, ao invés de gosto, não acontece muito em gosto, acontece mais em ocho, porque tem um i antes, é esse i antes. E quando a sílaba é postônica, ou seja, quando é depois da sílaba tônica. Então, ocho. O chu é depois da sílaba tônica. Mas em
gosto, dojo, leitura. Em leitura aconteceria menos do que em útil, porque leitura é a sílaba tônica e útil é a sílaba pós-tônica, que acontece o fenômeno. Então, o que é que isso mostra para a gente? Por que eu trouxe esse resultado? Para a gente perceber que existem fatores estruturais que têm a ver com a tonicidade da sílaba, com a vogal, o contexto fonético seguinte, o contexto fonético precedente, né? Que afetam a escolha, o uso da variante palatalizada, mas, além disso, também existem fatores sociais. Por exemplo, quando você vê os homens menos escolarizados, são os que mais fazem esse tipo de uso. Olha, 66,7%. Depois, os homens menos escolarizados. E as mulheres menos escolarizadas. Então, se a gente fosse criar um ranking, seria primeiro a escolarização e depois o gênero. Né? O gênero. Porque aí tem vários estudos sociolinguísticos que apontam que os homens têm uma tendência a usar as variantes que têm menos prestígio, né? Porque usar uma variante de menos prestígio indica masculinidade, né? Um traço de masculinidade. E as mulheres, por serem as responsáveis por cuidar da educação dos filhos, tendem a usar mais as variantes de prestígio na comunidade, né? E aí a gente percebe que essa variante aqui, o Tchan, em contexto de assimilação progressiva, ela tem um estigma na sociedade, né? Ou seja, ela provavelmente tem um valor social de alguém que não estudou, né? Esse parece ser um valor, um desvalor, na verdade, né? Ou seja, um significado que pode ser atrelado a essa variante, a partir da observação da distribuição do seu uso na comunidade. Tá? Aqui a gente tem um outro estudo. Esse estudo agora é sobre o ti e o di, né? A variação do tia e dia e do dia e dia, ou seja, em contexto de assimilação regressiva, que é o que é mais visto no Brasil. A gente percebe que na maior parte do Brasil, olha esse mapinha aqui, a maior parte do Brasil utiliza ti e di. Só uma parte do Nordeste que usa o ti e o di, né? Em João Pessoa já havia sido feito um levantamento dos usos do ti e do di, só que foi verificado um uso irrisório, muito pequeno, do ti e do di, né? E um uso muito maior do ti e do di. E a gente quis fazer o quê? Avaliar se esse uso linguístico ele permaneceu o mesmo. Lembra que a gente, a partir desses dados aqui, da amostra do estudo, a amostra 2015, foi para a gente fazer um estudo em tempo real, do tipo painel, lembra disso? Então aqui, ó, a gente queria comparar se esses mesmos informantes, eles falavam da mesma forma lá atrás e agora. Ou seja, se eles mantinham os padrões de variação iguais. E o que a gente percebeu? Que houve um crescimento no uso do ti e do di. Antes era 2,7% na fala desses informantes. E agora passou a 5,4%. E quando você analisa informante por informante, na maioria deles, o HBS, o VLF, o MJCO e o MJS aumentaram as taxas de produção. Aumentaram um pouco, né? De 1 para 4, de 1 para 5 aumentaram muito pouco. Mas essa diferença foi significativa. Só esse informante aqui, MLTS, ela teve uma regressão. Ela foi a única que fugiu desse padrão. E quando a gente foi analisar qualitativamente esse informante, a gente percebeu que lá naquela primeira época que ela foi entrevistada, ela tinha um trânsito muito grande com o Sudeste, e aí ela se mudou depois definitivamente para o Nordeste e deixou de ter contato com as pessoas do Sudeste. Então talvez essa retração, né, esse uso maior do ti e do di, agora seja um reflexo desse novo movimento na vida dessa informante. Percebam que esse tipo de observação e de estudo só pode ser feito a partir de um estudo do tipo painel, né? Você observou aquela pessoa em momentos diferentes de vida e percebeu um movimento que foi contrário à tendência de todo mundo da comunidade, mas que é explicado a partir do uso dessa variante por essa pessoa, né? Isso é interessante. Vamos falar um pouquinho do estudo do S, o S na posição de coda. O S em coda é esse de casca mesmo, é esse S que fica no final da sílaba, né? E em determinadas comunidades do Brasil, a gente tem um predomínio, né? Uma predominância da variante palatalizada, casca,
Não, da variante alveolar, né? Que é essa que é casca, mesmo, desde, cuscuz, né? Em outras comunidades, há uma predominância da variante palatalizada, que é o chiado, como casca, mesmo, asneira. E tem algumas comunidades do Nordeste que você tem os dois usos. Só que um deles é muito restrito. Por exemplo, nós nordestinos do Rio Grande do Norte e da Paraíba, nós usamos a variante palatalizada antes de T e D. Né? Então a gente fala pasto, a gente fala desde, mas a gente não fala casca, a gente fala casca. A gente não fala mesmo, a gente fala mesmo. Então a gente fala casca e mesmo, mas a gente fala castelo e pasta. Então a gente chia antes de determinados lugares, antes de determinados contextos. Né? Então, essa pesquisa era para avaliar se esse chiado que acontece em determinados contextos específicos, ele se manteve apenas nesses contextos, ou se ele aumentou para outros contextos na comunidade de João Pessoa, a partir da fala desses mesmos informantes do estudo de recontato. Né? O que é que a gente percebeu? Em coda medial, o padrão meio que permaneceu o mesmo. Mas em coda final aumentou um pouquinho, né, de 93 para 2015, o uso da variante palatalizada, do chiado. Né? A gente percebeu também que na entrevista houve uma maior ocorrência da variante palatalizada, mas ela foi diminuindo a partir de outros tipos de coleta, porque a gente fez a entrevista, a gente fez uma leitura de um texto, esses informantes leram um texto, e depois a gente apresentou um inquérito fonético. Né? E aí percebam que de um modo de coleta de fala para o outro, houve uma diminuição no uso do chiado. O que isso quer dizer? Que talvez o uso chiado para essa comunidade não tenha prestígio. Né? Ela diminui esse uso quando a atenção é prestada à fala. Ou eles querem se afastar desse uso por não se identificarem com ele. E a partir do prestígio, a gente tem a partir desse uso, a gente tem a gente tem essa observação. Tá? E aqui a gente tem um gráfico que mostra esse uso em diferentes contextos. Você vê que o T e o D, o uso do chiado é maior, né? Em castigo e desde, e ele vai diminuindo em outras coronais. A gente fala asno, mas com menos, uma menor proporção eslavo, a gente pode falar um pouco de eslavo, mas a maioria, assim, a maior porcentagem é antes de T e D. Né? E agora eu vou falar só um pouquinho para fechar nas pesquisas com foco na percepção, que foram outras pesquisas que eu desenvolvi, não agora com esses dados do ValPP, mas a partir de outros dados que coletei a partir de experimentos que avaliam a percepção, né? Ou seja, o ouvinte. Vamos pensar nesse mesmo fenômeno do S, que é o S que pode ser pronunciado como chiado ou não no final da sílaba, em João Pessoa. Né? A gente sabe que em João Pessoa, esse S ele é chiado antes de T e D e não é chiado antes de outras consoantes, ou é menos chiado antes de outras consoantes. Né? E aí eu queria perceber, será que os pessoenses, eles não chiam, ou eles na verdade chiam, porque a pessoense não gosta de chiado. Eles falam nas entrevistas que chiado é coisa de carioca, que chiado é coisa de recifense, não é coisa de paraibano. Mas eles chiam em contextos específicos. Então a minha pergunta era, será que eles percebem que eles chiam nesse contexto? E será que eles identificam esse chiado nesse contexto como a fala deles e a fala dos pessoenses? Então eu criei esse experimento que eu apresentava um par de pronúncias, por exemplo, asfalto e asfalto, castelo e castelo. Eu apresentava esse par, asfalto, asfalto. Aí eu perguntava, essas pronúncias são iguais ou diferentes? Asneira e asneira. Aí, se eram marcadas como diferentes, qual das duas pronúncias se parece com a forma como os pessoenses falam? E qual dessas pronúncias se parece com a forma como você mesmo fala? E o que é que eu pretendia, o que é que eu queria testar? Se antes de T e D,
eles perceberiam menos a diferença entre castelo e castelo. E perceberiam mais antes de casca e casca, por exemplo. Mas o que é que eu percebi? Que não. Que eles percebem a diferença entre o chiado e o não chiado, independente do contexto. Então não tem diferença significativa. E eles escolhem as variantes palatalizadas para identificar a fala do seu dialeto e da sua própria fala, seguindo o mesmo padrão que a gente encontra em dados de fala. Então, olha o que acontece. Quando eles escutaram castelo, eles disseram que castelo é a forma como o pessoense fala, e castelo também é a forma como ele mesmo fala. O pessoense fala é o azul mais escuro, e o azul mais clarinho é a forma que ele mesmo fala. Só que aí perceba, quando ele vai falar da própria fala, ele avalia com um pouco menos do que como pessoense, né? Assim, é como, tá, eu falo como pessoense, mas não é assim, da mesma forma que eles falam. Mas aí segue o mesmo padrão. O padrão da escuta é o mesmo padrão da fala. Tá certo? Dos dados de... Gente, peraí, que tem alguém batendo aqui na porta, eu vou rapidinho só ver o que está acontecendo. Só. Desculpa, pessoal. Coisas do EAD, né? Então, percebam que, olha, antes de T, D e N, eles até consideram que a gente fala asneira menos do que fala desde e menos do que fala castelo, mas a gente também fala um pouco, né? Agora, antes dos outros contextos, não, a gente não fala desse jeito. Quem fala chiando antes de P, antes de B, antes de F, antes de G, antes de K, não é paraibano, não é o povo daqui. Esse outro estudo, agora, que foi o que eu desenvolvi no meu doutorado, replicava esse estudo feito entre os pessoenses, mas agora entre ouvintes de outras cidades do Brasil. Eu peguei 6 cidades brasileiras, né? 2 cidades que têm o dialeto, no seu dialeto, o S chiado como predominante. Então, eu peguei o Rio de Janeiro e Recife, que tem o S chiado. Eu escolhi 2 cidades que não têm esse chiado em nenhum contexto, ou tem muito pouco, que foi São Paulo e Porto Alegre, e escolhi 2 cidades que ficam no meio do caminho, que tem chiado, mas só antes de T e D, ou antes de alguns contextos específicos, que é o caso de João Pessoa e Natal. E eu apliquei praticamente o mesmo experimento. E o que é que eu queria entender com isso? O que eu queria perceber? Se a partir do input, ou seja, do que você escutou a vida toda, né, do seu padrão de escuta, se era mais de um som só alveolar, ou de um som só chiado, ou dos 2 sons, o chiado e o alveolar, você conseguiria ter percepções diferentes do contraste entre esses sons. E eu achei que não. Esse aqui foi o experimento que eu montei, que é basicamente o mesmo do outro. Mas eu percebi que não. Todos os ouvintes de todas as cidades, eles estabelecem um contraste da mesma forma. Não existe uma diferença significativa dependendo da comunidade. Mas existe uma diferença significativa dependendo da estrutura do contexto que vem depois, né, que afeta o S. Por exemplo, eu percebi que na coda medial, o contraste é maior do que na coda final. Então, na coda medial, parece que a gente avalia mais, a gente consegue distinguir mais o contraste entre o S chiado e o S alveolar. Porque, como está no meio da palavra, fica mais evidente do que no finalzinho. É como se a gente prestasse mais atenção no meio da palavra do que no final. E também eu percebi que quando a gente tinha consoantes vozeadas, a percepção era um pouco menor do que quando a gente tinha consoantes vozeadas. Por exemplo, a diferença de rasga e rasga era menor do que a diferença entre casca e casca. Era como se casca e casca fosse mais gritante e entre rasga e rasga fosse menos gritante. Então, são 2 aspectos estruturais que podem afetar a percepção. Né? E aí, essa é a parte mais interessante desse estudo. Cada comunidade avaliou exatamente da mesma forma, escolheu para a sua própria comunidade, para a sua fala, o mesmo padrão de uso
dessa variante nos dados de fala. Olha só, as cidades que têm a variante palatalizada como predominante, os ouvintes dessas comunidades escolheram a variante palatalizada para caracterizar a fala da sua comunidade, correspondendo exatamente aos mesmos padrões que são observados na fala, né? São Paulo e Porto Alegre, que quase não tem variante palatalizada, não escolheram a variante palatalizada para caracterizar a sua comunidade. E os falantes de João Pessoa e de Natal escolheram antes de T e de D e um pouco menos antes de N, mas antes de K não escolheram, porque não é isso que acontece na comunidade. Então, os dados que a gente encontra na fala, eles também estão presentes na percepção, na escuta, na forma como a gente processa a linguagem. E há uma perspectiva nisso, né? Um outro trabalho que também foi desenvolvido na minha tese foi sobre o valor social, né, sobre os significados sociais que podem ser evocados pelo S chiado para essas comunidades, né? Será que uma pessoa que fala chiando, ela soa como mais inteligente ou menos inteligente, mais convencida ou menos convencida, mais gay ou menos gay, mais daqui ou menos, com mais sotaque ou com menos sotaque? E o que eu percebi, dentre todos os falantes de todas as comunidades, que o resultado mais importante foi do sotaque. As pessoas que usam o S chiado, eles são percebidos como tendo mais sotaque em todas as comunidades. Mas isso aumenta, é maior ainda, dentro das comunidades que não têm o S chiado como presente na sua comunidade. Ou seja, São Paulo e Porto Alegre. Então, São Paulo e Porto Alegre atribuem como muito mais sotaque a variante palatalizada do que as outras comunidades. Certo? Mas todas as outras também avaliam como tendo S chiado como tendo mais sotaque. E aí, a gente ainda está desenvolvendo, eu estou fazendo muitos testes estatísticos para saber se existem outros significados sociais que podem ser associados a essa variante, né? Eu estou revendo esses dados, né? Eu vou publicar alguns artigos ainda porque eu não publiquei da minha tese, mas eu vou avaliar com mais cuidado outros atributos que têm a ver com essa percepção. Então, pessoal, a minha intenção aqui foi apresentar para vocês vários tipos de pesquisa na área de sociolinguística, né, que avaliam e têm como objeto de estudo um fenômeno da língua, e aí esses estudos, eles observam como esse fenômeno ele acontece em uma comunidade de fala, né? Ou seja, todos eles são estudos, tanto de produção quanto de percepção, que levam a comunidade de fala como categoria, ou seja, eles se encaixam dentro da primeira onda, né? A partir de avaliações que são compartilhadas pelos ouvintes dessa comunidade. E são estudos que observam o uso e como esse uso acontece dentro dessa comunidade, as distribuições desses usos, para entender o valor social dessa variante ou dessas variantes e o que isso pode indicar sobre a estrutura da língua e sobre a mudança, né? Sobre o caminho que a língua vai seguir nos próximos anos. É isso, então agora eu abro para dúvidas. Eu vou interromper o compartilhamento para ver a carinha de vocês. Obrigado, Pedro. Então, né, o Pedro finalizou, né, a apresentação né, desse seminário organizado pelo grupo de pesquisa Luz, né, Linguagem, Uso e Sociedade. E lembrando, como o Pedro falou, né, que ele é um colaborador, pesquisador colaborador de um projeto, né, de pesquisa em que a gente está estudando, né, uma noção que se chama indicialidade, né, indicialidade em tiras em quadrinho, né, sobre variação sociolinguística. Né, e a minha orientanda de iniciação científica é a Raine. A Raine está aí, né? Deixa eu ver. Agora não. Está aqui, Raine. É a Raine que está aqui presente. Né? E aí o Pedro é colaborador desse projeto, né? Que se chama Texto e Variação. Então, ele também contribuiu aqui. A gente está, então, nessa interlocução
bacana, né, na área de sociolinguística. E no caso desse projeto, né, é uma interface também com os estudos do texto. Então, a gente abre agora para perguntas. Né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Pedro, ou comentário, né? Enfim, qualquer tipo de intervenção. O Maicon está fazendo, então, uma pergunta, que é o seguinte: não sei se você consegue ver aí, Pedro, mas quão importante você definiria esse estudo das variações relacionado às discussões sociais sobre preconceitos linguísticos? Ótimo. Obrigado, Maicon. Obrigado, Marco, pela pergunta. É uma pergunta muito pertinente, né? Então, eu vou fazer uma fala um pouco no sentido de que, se ela vai mais para uma direção. Quando a gente fala de preconceito linguístico, quando a gente estuda preconceito linguístico na universidade, eu falo da minha experiência, né, enquanto aluno, estudante de letras. Quando a gente analisava só preconceito linguístico e não tinha dados, às vezes, da sociolinguística para amparar essa discussão, a gente ia muito no lugar comum de que tem alguns usos que são estigmatizados, mas todo uso é possível e nós precisamos valorizar todos os usos. Que é um discurso maravilhoso, um discurso que é importante, que a gente tem que encabeçar, mas que aí, quando a gente vai analisar, quando a gente vai debater mais profundamente, o que é que eu acho que a sociolinguística pode contribuir nesse debate, né? É isso que eu quero dizer. Quando a gente consegue entender que todas as estruturas linguísticas, elas têm motivações estruturais para acontecerem, né? Ou seja, elas estão disponíveis, subespecificadas, e quando o uso, né? E a partir desse uso, que ele é intrínseco ao sistema da língua, que é intrínseco à língua em si, ele é apropriado, né? Pelas pessoas, pelos grupos sociais, e a partir dessa apropriação ao estigma, né, aí eu acho que a gente consegue ter um debate de uma qualidade maior. Ou seja, quando a gente observa, por exemplo, que uma variante como o fazendo ao invés do fazendo, né, que tem a síncope do D, a gente tem um apagamento de um som. Que esse apagamento desse som, ele é natural na língua, ele é fruto de um princípio do contorno obrigatório, um princípio fonológico, que inclusive a partir do ponto de vista do design da língua, é um produto melhor, né? Isso faz com que a gente já caia por terra a ideia de que falar fazendo é melhor do que falar fazendo. Porque tanto fazendo quanto fazendo são possibilidades estruturais dentro da estrutura da língua. E aí, quando a gente observa esses padrões, né, de uso dentro da comunidade, aí a gente entende, esse estudo, esse uso, ele é estigmatizado porque está na fala das pessoas que têm menos escolaridade. E aí a gente, na verdade, quando pega o estudo sociolinguístico, a gente mapeia a forma como aquela variante ela é usada como marcador social, por exemplo. E aí sim, a gente aumenta, acho que a gente consegue ter mais argumento, né, para debater com uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de língua, que fala sobre o preconceito, que, enfim, que age com o preconceito linguístico, que opera sob a lógica do preconceito linguístico para se impor na sociedade, né, dentro de um sistema de símbolos e de ideologias que a gente conhece, né, temos trocentos influências da gramática, né, da língua, né, alguns deles muito um discurso super complicado, assim, que é preconceituoso. Então a gente combate com fatos, com análise da estrutura, com conhecimento linguístico e sociolinguístico também. Tá? Sim, né? Não é só... realmente é legal salientar isso, né? Que não é, digamos assim, só uma discussão teórica, né? Embora o teor político que nós temos, não só no Brasil, né? Mas no Brasil também, dessa discussão seja também, né, importante. Uhum. Enfim,
também a empiria, né, ela é política, no Exato. sentido de que ela retroalimenta ela alimenta essa discussão. Então, também não é um nem o outro, né? São discussões, são ênfases diferentes. Né? Eu acho que é isso. E aí, como cientista de linguagem, né, a gente tem essa propriedade, assim, a gente tem esse arcabouço, talvez, a gente consegue analisar a estrutura, consegue analisar a sociedade, né, fazer uma leitura, né, e a partir dessa observação do que acontece como cientista, a gente age politicamente no mundo. Né? Esse sistema de opressão simbólico acontece, então a gente tem que agir sobre ele para mitigá-lo. Né? E como docente, nossa prática como professor ela é fundamental para que isso aconteça. Né? Isso. Legal. A Meire está perguntando... Não, peraí. O Edvanaldo, né, pergunta se você pode disponibilizar os slides, né? Deixa eu ver... Aqui, vou colocar por ordem. Aí eu pediria para o Gilson, se ele puder, ele escrever a pergunta, né? Eu acho que, como já começaram a escrever as perguntas, a gente pode manter essa metodologia de eu ler as perguntas que forem escritas. Se possível, Gilson. Se não, depois, no final, tudo bem, Gilson? A gente abre aí a pergunta para você falar. Bom, o Elton, ele pergunta, ele agradece pela apresentação dos dados, uma palestra rica. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o vernáculo e a exclusão do paradoxo do observador. Tenho para mim que é um grande desafio coletar dados propositais. É um grande desafio, exato. Assim. O vernáculo, né, que é o que Labov ele define como a fala casual, ou a fala com o menor monitoramento possível, sem monitoramento, é o objetivo, né, da coleta de fala dentro de uma pesquisa, de uma entrevista sociolinguística, chegar no vernáculo, acessar o vernáculo. E aí o paradoxo do observador é um grande problema, porque com um gravador na frente do entrevistado, ele já está monitorando a fala. Aquela situação atípica já implica um monitoramento. Né? E aí o que a gente usa dentro da entrevista para poder diminuir essa atenção que ele está prestando à fala naquele momento é fazer perguntas que gerem envolvimento emocional. Né? Quando geralmente o entrevistado fala... E aí tem uma coisa também do entrevistador, que é de conseguir ter uma habilidade de pescar, que ele vai com o roteiro, mas aí a partir de uma coisa que o entrevistado fala, o pesquisador precisa pegar esse gancho. Por exemplo, estamos no âmbito da infância. Como é que foi sua infância? Minha infância foi ótima. Eu brincava disso, fazia aquilo. Aí quando a pessoa fala, eu brincava disso, e como era essa brincadeira? Me explica. Não era assim, a gente botava, fazia isso e tal. E já teve um dia que essa brincadeira deu muito errado, vocês caíram. Aí a pessoa começa a contar uma história. A pessoa começa a contar essa história e se envolver com a história, ela vai começando a esquecer, porque ela vai entrando dentro dela mesma, vai começando a narrar, vai lembrando, vai ativando memórias. E aí, de acordo com a Labov, esse tipo de estratégia é muito eficiente para a gente burlar ou tentar burlar o paradoxo do observador. São duas perguntas, assim, são dois momentos da entrevista muito importantes para isso, que é quando fala da infância e quando o entrevistado fala de perigo de morte, que é quando vai contar uma história e que ele achava que ia morrer. E aí são duas perguntas em que a gente consegue gerar um envolvimento maior do entrevistado e, com isso, tentar conseguir captar o vernáculo dele. Né? Isso. Se der tempo, depois eu faço uma pergunta relacionada a isso também. O Elton, né, fala, que gostaria, se possível, que você disponibilizasse alguma referência sobre os estudos do reforço da masculinidade com certas variantes, né, na fala. Sim, sim. Os estudos do Bellini, tem vários estudos sobre homens gays, né? E sobre masculinidade e discussão de gênero com relação à variação. Eu tenho da Raquel Freitas, ela tem um artigo ótimo sobre gênero nos estudos sociolinguísticos. Então, eu vou disponibilizar um artigo da Raquel. Deixa eu anotar. Você anota para mim, Rafa? Eu estou sem papel aqui.
Anoto, sim. Anota, aí depois eu pego contigo, que é um estudo da Raquel e do Ronald Bellini. Acho que são 2 artigos legais que vão fazer um apanhadozinho, uma revisão da literatura sobre dados de estudos sociolinguísticos que apontam para o uso de determinadas variantes como índice de masculinidade, por exemplo. Geralmente são variantes que têm menos prestígio na comunidade. Cadê? Pronto. A pesquisa do Ronald também a gente consegue encontrar no YouTube, né? Algumas falas. Acho que talvez da Raquel ainda não vi se tem. Quer dizer, deve ter, mas ainda não vi particularmente no YouTube, né? Sobre esse tema. O Gilson fala o seguinte: achou pertinente a sua fala. Ele é mestrando do PPGE, pesquiso na área da fonética e fonologia das línguas estrangeiras. Se interessa muito por essa temática. Poderia recomendar também livros nessa temática? Então, de línguas estrangeiras, tem um grupo lá na UFPB, inclusive o orientador desse grupo, de contato linguístico, que estuda aquisição de L2 não a interferência, né? Mas como a L1, e aí analisando a L1, a variante predominante na L1, né, do português da L1. O português de João Pessoa é diferente do português paulistano, que é diferente do português manauense, que é diferente do português carioca, né? E aí, como essa L1, com as características, né, dessa L1, desse lugar, interfere ou afeta na produção da L2, na aquisição, na verdade, né? Na aquisição e na produção da L2. Então, eu não sei um livro específico, mas eu posso te passar uns artigos, um contato com o professor, que ele orienta vários trabalhos para isso. Eu posso pedir para ele também a indicação de alguns livros nessa seara aí da aquisição fonológica de L2 a partir da L1. Né? O Biratã, que é um pesquisador lá do Sul, que eu acho que fez parte do VASSUR durante muito tempo, o Bir ele é uma grande referência, né? Ele estuda a aquisição de L2, inclusive ele tem a parceria com o Marco Rubens, e aí eu acho que ele também é uma referência importante, o Biratã. E ele estuda aquisição fonológica, né, de L2, a partir de teoria de optimalidade. Eu acho que ele está dentro de uma perspectiva da teoria da optimalidade, até onde eu vi os trabalhos dele. Não sei se ele tem trabalhos com percepção e produção, né, da teoria da optimalidade, teoria fonológica. E bacana. Então, e tem a pergunta da Meire depois do Kidson. A Meire pergunta se os estudos de variação linguística contribuem para formalizar um neologismo. Acho que é formalizar no sentido teórico, né? Formalizar neologismo. No sentido de gramaticalização, é isso? Porque, assim, se for uma forma nova, ou no sentido de... Eu preciso entender melhor a pergunta. Né? Acho que formalizar em que sentido? Porque, assim, o que é que o estudo sociolinguístico vai fazer? Ele vai permitir que você observe que existe esse uso na fala daquela pessoa, daquelas pessoas, né? E esse uso vai ser catalogado, e sendo catalogado, quantificado, estratificado, né? É isso que ele vai fazer, né? E aí, a partir do uso, aí você pode também ver como é que isso está acontecendo, se é o mesmo tipo de neologismo que acontece, se existe padrão de neologismo, né? Se são neologismos de que base, né? Quais são os morfemas que fazem parte desse neologismo, se ele acontece a partir do tipo de neologismo que acontece. Então, você consegue formalizar isso a partir da catalogação desses neologismos que aparecem no corpus, né? Então, você tem que definir que tipo de neologismo, como é que esses neologismos aparecem, enfim. Aí o pessoal da morfologia pode dar uma contribuição melhor. Ela falou aqui no sentido de dicionarizar, que ela quer dizer. Sim. Se for um dicionário, né, baseado em usos, né,
Pode haver, né, um dicionário que se baseie em dados sociolinguísticos, né? Mas aí, no caso, é léxico mesmo. Porque tem neologismos, assim, que acontecem, que aí a pessoa criou o neologismo ali, né? E aí, como não faz parte do léxico da língua da comunidade, mas só daquela pessoa, né? Você pode criar padrão de catalogação de neologismos na comunidade, por exemplo. Você avaliou todas as palavras que são neologismos que são faladas no português de uma pessoa. Você percebeu que entre as pessoas criam neologismos com base na tonicidade. Tipo, todos os neologismos têm esse padrão aqui. Tem 4 sílabas, 2 vêm das duas primeiras sílabas da primeira palavra e 2 últimas sílabas da segunda palavra. Você consegue encontrar um padrão a partir da construção do neologismo também. Né? Aí o neologismo em si, aí o neologismo entra como uma variante lexical, por exemplo. Aí entra no léxico da língua, né? A variante, sei lá, maravilhindo é uma palavra para bonito. Então, uma nova entrada, né, uma variante lexical dessa categoria, coisa bonita. Bom, para ser neologismo precisa, né, ter um padrão de uso, né, e uma frequência mínima. Agora, o que é esse mínimo, né, é que eu acho que tem que ser também definido antes, seja para dicionarizar, seja para fazer apenas estudos, etc. Aí o Kidson gostaria de parabenizar pela forma como a apresentação foi conduzida, e um tema que tem certa complexidade e que foi apresentado de maneira suave e rica em conteúdo, né? Então, a gente faz coro realmente a esse comentário do Kidson. Eu vou aqui, antes de fazer a última pergunta, eu vou aqui compartilhar a lista de frequência. Cadê? E gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, assim, tem várias perguntas, mas a gente tem tempo, né? Na verdade, também eu posso fazer uma ou duas. Mas a pergunta que eu vou aproveitar a pergunta anterior sobre o vernáculo, né? E aí eu percebi ali nos tópicos, né, que aí é do ValPB, né? Os tópicos, me corrija se eu estiver errado, ou de uma das amostras, né? Que os tópicos selecionados, né? Claro, envolve uma discussão, mas já imagino vocês discutindo, né? Sobre na hora da estruturação da entrevista sociolinguística, quais são os tópicos que serão abordados, que servirão ali, né? De gatilho, vamos dizer assim. E aí eu percebi que lá não tem, né? Esse tópico do risco de morte, né? Até uma pergunta que pode ser feita, por que esse tópico não apareceu? E, segundo, eu percebi que tem muitos tópicos são tópicos que, querendo ou não, lidam com questões de identidade, né? Ou que potencialmente podem ter questões de identidade, como o bairro em que você nasceu, né? São coisas que podem fazer um apelo para a pessoa falar de algum tipo de identidade, né? De coisas que compõem, né, o perfil social, né, vamos dizer assim, dela. Não o perfil social no sentido, né, do perfilamento ali, necessariamente, né? Mas, enfim, são coisas que se relacionam com identidade. Nesse caso, não só pode ter uma espécie de não monitoramento, né, da sua fala, mas também usos de determinadas variantes como forma de reforço de uma identidade, será? É uma pergunta, né, meio provocativa também. O que você acha? São perguntas ótimas. O perigo de morte foi porque eu esqueci mesmo. E, geralmente a gente faz essa pergunta dentro de um daqueles blocos. Eu devia ter colocado dentro do bloco infância, porque é uma pergunta que acontece entre o bloco infância, a transição para o bloco... qual é o que vem depois de infância? Eu acho que é... Vou voltar aqui na apresentação.
família. Tá ali entre a infância... Não, eu acho que é dentro de lazer. Alguma coisa assim. Agora eu não estou bem lembrado, mas faltou colocar, mas ele existe. Existia lá na entrevista sociolinguística, uma pergunta específica sobre isso. E aí, Ah, com relação aos tópicos que a gente escolheu, né, que aí reforçam a identidade, tem dois aspectos que eu poderia elencar aqui que nos levaram a escolher esses tipos de tópicos. Né? Primeiro, pela, entre aspas, desculpa que a gente usou para fazer a entrevista. Quando a gente faz a entrevista sociolinguística, a gente não diz a princípio que se trata de uma pesquisa sociolinguística, né? Então, a forma como a gente se apresenta, não enganando, não é que a gente vai enganar, mas a gente vai fazer uma pesquisa sobre a cidade de João Pessoa. Então, assim, sobre os habitantes de João Pessoa, sobre... E aí a gente introduz, né? Aí a pessoa, tá, ele vai fazer perguntas sobre João Pessoa, sobre como era a vida, como é o bairro, como é a família. Então, é o caminho que a gente utiliza para retardar o máximo possível chegar no ponto da língua, porque no final da entrevista a gente fala sobre aspectos da língua. Né? Como é que você acha que as pessoas daqui falam? Qual é a diferença da fala das pessoas daqui para a fala das pessoas de outros lugares? Né? Para evocar discursos metalinguísticos no final da entrevista. A gente tem essa seção dos discursos metalinguísticos. Mas até lá não. E aí a gente também quer avaliar, nesse início da entrevista, além do vernáculo, o enraizamento, né, que essa pessoa tem com a comunidade da qual ela faz parte, a comunidade local, né, as redes sociais, as comunidades de prática, fala das questões de prazer. Essa pesquisa sociolinguística nova, essa de 2015, que foi a que eu participei, 2018, 2015 2018, que eu participei mais ativamente, as perguntas são mais enxutas. As perguntas da entrevista de 93 eram perguntas muito complexas também, assim, qual é o seu posicionamento político, o que é que você acha da Secretaria de Segurança Pública da cidade, para evocar respostas argumentativas, né? Para dentro da entrevista você tem que ter blocos de resposta que demonstrem estilos diferentes dentro da entrevista. Eram coisas que a gente não teve nessas entrevistas novas de 2018, justamente por causa do tempo também. A gente fez uma entrevista teste e ela ficou muito longa, aí a gente não acabou reduzindo, assim, e fomos mais por esse caminho, sabe? Como era também um momento de muita polarização, a gente ficou com medo de fazer algumas perguntas, assim, com viés mais, né, político e... Né? 2015 foi um ano difícil. Entendi. Não, entendi agora melhor. Porque aí a pessoa, na verdade, se ela soubesse ou se desconfiasse, né, que o que estava sendo foco, né, era na verdade a fala, então realmente aí inclusive poderia ter mais esse risco de um manejo, vamos dizer assim, né, de um estilo nesse sentido, já no sentido de reforço de uma identidade, realmente. Então, acho que fica justificado dessa forma, metodologicamente. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Agora, indo para a questão mais específica, né? Na verdade, só uma questão, né? Que é o seguinte: eu percebo que aqui no Rio Grande do Norte, aí eu percebo que eu digo de oitiva, né? Ouvindo, assim, sendo alguém de fora, né? Que eu não sou daqui do Rio Grande do Norte. Que aqui, além do S, né? Antes de T e D, o S palatalizado, né? Percebo que também tem a palatalização que você também mencionou aí, do T e do D, cocorrentes, né? Então, por exemplo, né, você falou, por exemplo, né, sexto e sexto, né? E você falou também, por exemplo, doido e doido. Uhum. Mas percebo que também tem aqui a combinação, no caso de
Aí, no caso do S, antes de T e D... Tipo, gosto. E eu, conversando com algumas pessoas, eu percebo que elas não têm consciência disso, né? Pelo menos acho que eu perguntei, né? Tudo isso é, né, assim, né, dado anedótico, né? Que é eu perguntando por curiosidade, a minha curiosidade. E aí as pessoas, não falam assim, né? Então, você pensou, nesse caso, assim, desse tipo de co-ocorrência? Sim, sim, até porque, por exemplo, quando a gente tem... Só foram 2 os ambientes em que a gente teve possibilidade de ocorrência do tchan, que não antes de ir, né? Que é no contexto de assimilação progressiva. O que é assimilação progressiva? É a gente ter um traço que está sendo espraiado para frente. Então, o S e o I, eles têm traços, e principalmente o S palatalizado, mais evidente ainda, esse traço de anterioridade, de coronalidade, que vai ser espraiado para o T, né? E aí, é isso que faz o T virar Tchan quando não tem um I na frente, é porque tem um I atrás. Então, esse I atrás, que está presente na semivogal I, mas também está presente no S, né? É como se o S tivesse um Izinho, né? Um Izinho. E aí é ele que faz esse espraiamento. Como a gente tem aqui, antes de T e D, o S palatalizado, né? Então, necessariamente, é o S palatalizado que espraia a palatalização para o T e para o D. Então, góstio, destino. E é tão interessante porque quando a gente tem esse S palatalizado antes de T e antes de I, aí a taxa de palatalização do T antes de I, que a gente tem quase zero, ela é quase 100%. Então, nordestino, a gente faz uma palatalização pequena, nordestino, mas é tipo um tzinho, que é um espraiamento do S que vem antes, do S palatalizado, chiado. Então, esse S chiado, ele pode ser uma porta de entrada também para o T palatalizado antes de ir. É como se ele tivesse um movimento bidirecional, né? De trás para frente, de frente para trás, nas 2 direções. Uhum. E você tem uma pergunta do Fabiano também, mas você estudou, né? É uma decisão metodológica, né? Você estudou o palatalizado e não palatalizado. Mas dentro do palatalizado, que eu acho que é isso que você está falando, né? Tem também uma continuidade, tem isso? Exato, um espectro. Um espectro, que às vezes tem ti, mas tem ti, né? Então também tem essa continuidade, né? Uma categoria. Esse uma nova vertente, né, que a gente está trabalhando agora, que é a sociofonética. Aí a gente avalia não a palatalização ou não palatalização, mas o nível de palatalização. Então a gente pesquisa algum elemento acústico que seja parametrizado, né? Aí a gente transforma em contínua uma variável que antes era discreta, né? Que era palatalizado ou não palatalizado, então a gente coloca, sei lá, não sei se esse é o parâmetro, eu não estou bem lembrado, mas o voice onset time, que é o tempo de eclosão, né? Ou o tempo de fricção, né? da fricativa, da fricada. Então, esse tempo de fricção, que está lá no espectro, quando a gente vai marcar a variante, a gente não marca como palatalizou ou não palatalizou, mas marca com um número, e esse número representa o grau de fricção, por exemplo. E aí a gente transforma em contínua uma variável que era discreta. Aí a gente consegue analisar índices de palatalização, né? Assim, dentro de um contínuo. Uhum. O Fabiano está perguntando aqui, está dizendo assim, os documentos que orientam o currículo do ensino de língua materna na educação básica orientam o ensino de variação. No entanto, essa abordagem ainda é precária em sala de aula e nos materiais didáticos que a maioria dos professores tem à disposição. Como deve ser abordado o ensino de variação na educação básica e qual a importância desse estudo nessa fase da educação? Eu acho que a gente pode finalizar com essa pergunta do Fabiano. Essa pergunta dá muito pano para manga. Assim. É toda uma disciplina. Fabiano, eu posso compartilhar, assim, para responder de forma assim, mais
sim, não diria mais simples, mas assim, mais direta, eu acho, assim, sem complexificar, eu posso compartilhar um pouco das minhas experiências. E a gente poderia até pensar depois numa oficina de atividades sociolinguísticas aplicadas no contexto escolar, né? E assim, como eu já faz 2 anos que eu trabalho com projetos de variação também para os alunos, e é algo que tem me interessado muito, eu tenho feito alguns testes nesse sentido. Por exemplo, no ano passado, eu trabalhei com variação nas minhas turmas a partir da análise de fala de influencers, porque eu sei que eles adoram influencers, né? Eles amam. Então, eles tinham que pegar 2 entrevistas desses influencers, uma no contexto mais formal e uma no contexto mais informal. Eles tinham que escolher uma das coisas na fala desse influencer que chamava muita atenção deles, para avaliar o uso desse elemento da língua num contexto com outro contexto. E aí, se eles percebiam que havia diferença, explicar por que é diferente. Se não havia diferença, explicar por que não é diferente. Quais as características na fala daquele influencer eram diferentes da própria fala deles, para analisar a variação diatópica, geralmente os influencers são de outros lugares, né? E também como esse influencer dialogava com o público dele a partir da fala. Por exemplo, se era um influencer fechado no público dos gamers, né? Ou do pessoal do esporte, ou da beleza, se havia elementos na fala daqueles influencers que pareciam estar ali presentes como a marca de identidade daquele grupo. Então, eu trabalhava esses 3 conceitos, né, 4 conceitos de variação, e aí pedia para que eles observassem, analisassem a variação na fala dessas pessoas que eles consumiam muito. Então, era ótimo, eles ficavam já vendo os stories para anotar, a discussão foi maravilhosa assim, na turma. No outro momento, no outro ano, eu já fiz algumas entrevistas sociolinguísticas com os alunos, pedi para que eles fizessem entrevistas com servidores da escola que não são daqui, né? São de outros estados. E aí, a partir das entrevistas, eles catalogavam aspectos da fala, e aí era só variação mais diatópica mesmo, que aí um avanço dessa pesquisa seria, queria fazer uma relação entre isso e a percepção da variação no aprendizado ou no processo de aprendizagem, porque há uma tendência maior, né, em falas que têm variantes de prestígio, dos alunos atribuírem mais uma noção de inteligência e de competência aos professores que têm variantes não regionalizadas, assim, ou variantes mais sudestinas, né, do Sudeste, Centro-Oeste. E aí era um avanço que eu pretendo fazer esse ano, talvez, assim, com os meus alunos, sabe? Fazer um estudo mais direcionado nesse sentido. E assim, quando a gente faz esse tipo de trabalho, mas evoca a discussão, a gente não pensa na categoria ou na variação apenas no eixo estigma e preconceito, né? Mas dentro de toda as diversas possibilidades de significados sociais que estão atrelados às variantes, né? Do ponto de vista estrutural e não estrutural. Por exemplo, teve um trabalho ótimo que a gente desenvolveu com concordância, a gente estava trabalhando com concordância, né? Concordância nominal. E a gente estava analisando concordância nominal no podcast do Mano Brown, né? Então, o Mano Brown, quando ele tem um convidado, como a Marina Silva, por exemplo, que a gente analisou recentemente esse podcast dele, ele usa, porque a concordância é uma marca da fala dele, né? A falta de concordância. Mas aí, quando um convidado ele tem uma pompa, tem um prestígio maior, há uma suavizada, né? A mesma coisa com o Emicida, né? Então, assim, a gente percebe, Emicida e Mano Brown fazem parte de comunidades de prática muito semelhantes, né? Que usam a não concordância como índice, né? E aí, como eles manejam esses índices a partir das negociações, das práticas linguísticas, da interação, do momento da interação. Eu penso que eu me lembro, né, no caso também dos trabalhos, ouvindo você falar, né, com essas suas seus projetos, né, suas propostas, né, suas aplicações, me lembro também um pouco das ideias, né, dos estudos e também estudos orientados pela Ana Cristina Bentes, porque ela também tem alguns trabalhos, né,
por exemplo, tem uma pesquisadora chamada Rafaela Defende Mariano, né, e a Beatriz Ferreira Silva, que elas investigaram justamente a fala do Mano Brown, só que aí no caso são gêneros diferentes, né? Mas que tem relação aí com essa questão, vamos dizer assim, de elementos da situação comunicativa, né? Dos eventos de fala, como interfere. Apesar de agora eu acho que era justamente concordância, né? Eu acho que tem um trabalho dela, que é de 2009, que é Tudo que é sólido desmancha no ar, que aí, né, ela analisa concordância também. E aí então, justamente um pouco, apesar de ser uma marca, né, dele, né, e da concordância, tem essa variação, né, estilística, né, vamos dizer assim, ou de registro. E aí eu acho que essa proposta também, né, me lembro de ela falando na defesa memorial dela, que é justamente de trabalhar essa questão da reflexão, né? Fica uma coisa entre análise e reflexão, né, em relação à diversidade, a variação linguística, né, a diversidade linguística, mas não de forma geral, assim, mas em relação vamos dizer assim, com textos e dados específicos, né, autênticos, né, observando, analisando, refletindo sobre aquilo. Eu acho bem bacana, né, esse tipo de... Eu acho que é mais ou menos por aí, né, ou pelo menos essa é uma das propostas, né, de trabalhar a variação em sala de aula. Eu já trabalhei, por exemplo, também com gírias, né? Já trabalhei em sala de aula com gírias, né? Para os alunos, né, entenderem, no caso, gírias de adolescente mesmo, né? Em São Paulo, no interior de São Paulo, na periferia, né? E aí para eles também entenderem aquilo como um elemento que pode ser, vamos dizer assim, objeto de reflexão, né? Só de eles pararem para pensar quais são as gírias é uma coisa meio, até parece boba, assim, mas tem esse, porque aí porque é uma coisa que eles já usam, né? Então, às vezes a gente pensa assim, como é algo que eles já sabem, que já é do conhecimento, no caso, lexical, né? Enfim, ou então construcional deles, linguístico deles. Então, como a gente tende a pensar, o que isso acrescenta? Mas acrescenta, eu acho que não é só isso, né? Trabalho com variação, mas acrescenta reflexão sobre a língua, né? Eu me lembro de uma aluna perguntou assim, mas por que a gente está falando sobre as gírias que nós usamos, né? Mas é uma atitude que é a base, inclusive, né, do pensamento científico, né? Você olhar, você desnaturalizar um pouco aquilo que parece ser menor ou por ser cotidiano, ordinário, é menor, né? Enfim, então acho que é um pouco isso, né? Realmente também aí tem várias nuances nessa discussão mesmo, né? Que daria mais outra atividade. Bom, então não tem nenhuma outra pergunta aqui, ninguém escreveu mais nenhuma outra pergunta. Eu acho então que a gente vai encaminhando para o final. E aí eu gostaria novamente de agradecer, né, ao Pedro, né, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre o seu trabalho, né, e também agradecer aos que se interessaram, que se inscreveram, que estiveram aqui presentes com a gente, e principalmente os que estiveram até o fim, né, que foi a maioria, foi uma boa parte das pessoas que ficou até o fim, né, e aí a gente, em nome também dos inscritos, eu agradeço novamente, Pedro. E aí a gente continua também a interlocução, né? E aí, se você gostaria de falar alguma coisa... Gostaria de agradecer também pelo convite, né? Fiquei muito feliz. Montando essa apresentação, foi muito legal, porque a gente vai revisitando o que a gente já fez, né? As nossas pesquisas, os nossos colegas, que é vida, gente, assim.
é uma vida, né, que você dedica e a vida com outras pessoas, com outros colaboradores. Então, assim, quando eu ia vendo os trabalhos, eu lembrava, aquele entrevistado, foi engraçado, aquele dia a gente chegou para fazer entrevista, fazendo uma festa, aí chamou a gente para comer um churrasco. Daí, sabe, assim, aquelas histórias que acontecem enquanto a vida está acontecendo, e quando a gente vê o produto de uma pesquisa, a gente não acaba esquecendo, passando batido o que foge a gente enquanto pesquisador, né? E essa mensagem que eu queria passar. É vida, né? A pesquisa é vida, ela está acontecendo, assim, parte das suas intenções, parte do que você acredita, do seu ser político, né? E tem que ser prazeroso, né? Tem que fazer sentido para você. É muito importante isso. Assim. E quando você passa por ele, vira um produto, né? E aí é fruto do processo, e lembrar do processo sempre é legal. E aí agradecer também pela atenção, né? Por você, por ter me convidado. Foi excelente. Eu gostei muito dessa partilha aqui. Também gostei muito da participação aqui, né, do pessoal, com as perguntas. E eu ia fazer justamente uma pergunta sobre isso que você está falando, né? A experiência, como é que é isso? Mas, enfim, né, acho que a gente abriria já uma outra coisa. Essa experiência da pesquisa, de ir lá, né? Eu já fiz isso, né? Poucas vezes, muito menos do que você, mas de ir lá entrevistar alguém, né? Por um tempo, de ir atrás das pessoas e tal. Mas é isso. Obrigado, Pedro. Então, gente, obrigado. Então, a gente fica por aqui e a gente vai compartilhar a gravação no site, no YouTube, né, da Phelps. Eu posso enviar para vocês, assim como os artigos, né, que foram aqui solicitados. E se o Pedro concordar também, a própria apresentação, né? Mas eu envio por e-mail, que eu tenho um e-mail que vocês cadastraram lá na inscrição. Então, agradeço e fiquem de olho assim nos eventos, né? Sigam, né, o grupo de pesquisa Luz, que é GP. Agora eu esqueci, mas eu acho que se você procurar GP Luz, né, você encontra grupo de pesquisa Linguagem, Uso e Sociedade. Eu acredito que é GP_Luz, né? Tá bom, gente? Obrigado. Então, até a próxima. Boa tarde. Boa continuação para vocês. Tchau.